do Leão, né, com vocês. E também fico feliz de estar com a Universidade do Rio Grande do Norte, porque eu morei ano passado em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Meus pais moram aí, então minha família ainda está aí, né? Eu estou agora em Brasília e, enfim, gosto muito do estado, das pessoas, então é muito bom estar aqui com vocês nessa noite. E vamos falar um pouco sobre esse tema, né? Eu sei que muitos devem ter alguma ideia do que a gente vai tratar aqui, por ser um tema que, como a gente vai até começar falando, não está tão longe do nosso dia a dia, né? Está mais presente do que a gente imagina, mas infelizmente não por motivos tão bons, né? Mas está tão presente na nossa rotina, noticiado aí, né, nas principais mídias nacionais e internacionais, os conflitos no Oriente Médio, e a gente vai discutir aqui então qual é a legislação, né, que pauta muito sobre a regulação que deve acontecer dentro desses conflitos, a proteção, né, aos indivíduos civis principalmente, e aí também falar um pouco sobre um tema específico que é a participação de crianças em conflitos armados, que eu vou trazer aqui para vocês. Mas vamos lá, então. Então, a aula vai começar a gente falando um pouco sobre os fundamentos do direito internacional humanitário. E como eu disse para vocês, eu quero depois adentrar em um dos casos pouco noticiados, mais importantes, tratados pela temática do direito internacional humanitário, que é a participação de crianças em conflitos armados, então, o que a gente chama de crianças soldados, e o que o direito humanitário diz sobre isso. E, por fim, um caso, né, do Tribunal Penal Internacional, que julgou um indivíduo que aliciou e, enfim, contratou crianças para um conflito e como isso foi tratado por esse tribunal e como foi emblemático também para a instituição, é, porque foi o primeiro caso julgado pelo TPI, né? Enfim, foi bem emblemático na época, mas está dentro, né, do contexto daquilo que a gente vai tratar hoje. Então, eu quero começar aqui trazendo o que eu acabei de dizer no início, que é o ponto de que essa temática está muito presente no nosso dia a dia. Infelizmente, não por motivos bons, mas você abre aí o noticiário e qualquer jornal de baixa ou alta circulação no Brasil e você se depara com notícias como essa, né? Eu trouxe aqui o primeiro, que é de setembro de 2017, sobre, né, o conflito na Síria, que vem aí se arrastando desde 2011, principalmente. Ataques deliberados contra civis e uso de armas químicas continuam na Síria, alerta a Comissão da ONU. A notícia ela fala sobre que no 14º relatório do Conselho de Direitos Humanos, com sede em Genebra, entre março e julho, observou-se que a Força Aérea, né, usou o gás sarin, que é proibido, uma arma química considerada proibida aí pela normativa, né, do direito internacional humanitário, contra a oposição, né, o governo utilizou esse gás, e aí ela observou também esse relatório que foram violações claramente que foram ao encontro, né, do que é pautado no direito internacional humanitário sobre armas químicas. Então, isso aí é uma primeira notícia para a gente entender como isso está muito presente no nosso dia a dia. Essa outra de 2018, sobre o Iêmen, né, outro país aí do Oriente Médio, que também tem passado por um conflito bem longo, né, principalmente que esteve aí de forma agravada, né? A partir de 2014, mas não é algo tão recente assim, mas que tem se estendido. E nessa guerra civil, né, que está sendo bastante noticiado, o título aqui da notícia diz que na guerra civil do Iêmen quem mais perde são os civis. Então ele fala de ataques aéreos da coalizão dos saudistas que atingiram os alvos, que foram o quê? Né, instalações que ele especifica, residenciais, né, lugares como prisões e hospitais. E aí ele coloca isso como um ato, né, que viola o que a normativa do direito internacional diz que pode ser feita. Então, aí um ponto importante falando sobre a localização de onde esses conflitos armados eles, né, atingiram. O terceiro aqui, de outubro de 2024, mais recente, e aí sobre um conflito também que está sendo mais noticiado pela, né, toda a sua complexidade, né, e sua abrangência também, que é entre Israel e Hamas. E essa notícia de outubro de 24 diz que foi um inquérito da ONU acusando Israel de crime de guerra e extermínio em Gaza. Mas o relatório, ele não acusa só Israel, mas também o Hamas e outros grupos militantes palestinos de cometer crime de guerra. E aí entra tortura, né, um tratamento desumano ou cruel, estupro ou violência sexual contra os reféns israelenses, mas também fala que os membros da comissão investigaram também maus tratos institucionalizados de detentos palestinos
né, por Israel. Então, aí o relato traz tanto de um lado como o outro, né, situações nas quais o direito internacional humanitário foi violado, né, pelo tratamento contrário àquilo que se diz que deve ser feito com esses civis. Então, como a gente está tratando aqui nessas notícias, são elementos que a gente está vendo no nosso dia a dia, né, no noticiário que estão acontecendo, e é interessante como esses noticiários eles mostram de fato que isso está contrário àquilo que está estabelecido que deve ser feito. Então, existe uma noção e um consenso de que existe, né, um parâmetro de como as coisas devem ser feitas no direito internacional, humanitário especificamente, e de como elas estão sendo violadas. Né? E é importante a gente entender os fundamentos desse direito para a gente avaliar caso a caso as situações. Então, quais são os fundamentos desse direito internacional humanitário que a gente vai tratar aqui na aula de hoje? Tem um conceito que eu trouxe para vocês, que é um dos conceitos, não é o conceito, mas que fala que o direito internacional humanitário, ou também reputado como direito internacional dos conflitos armados, é um conjunto de normas e princípios que regula a conduta das partes envolvidas em conflitos armados, seja entre estados ou dentro de um estado. Ou seja entre estados no sentido de ser um conflito internacional ou dentro do estado no sentido de ser uma guerra civil. E esse direito ele vai regular como as partes elas podem atuar ou não dentro desse cenário. E aí vem uma discussão, né, dentro da literatura, que é a discussão do jus ad bellum vezes jus in bello. O que seria isso? A discussão sobre o jus ad bellum diz sobre o direito de um Estado, independente de utilizar no Estado político independente de utilizar da força quando assim se mostra necessário, especialmente como resposta a agressões ou como última medida para quaisquer outros meios diplomáticos de ameaças. E aí o que a gente está falando aqui, né? Quando a gente discute a noção de Estado moderno, e aí possivelmente é algo que vocês já se depararam no curso de Direito, provavelmente, né? Lá desde a introdução ao Direito ou a introdução à Ciência Política, a gente discute essa noção do conceito de Estado moderno, a gente entende que uma das prerrogativas desse Estado é ter, né, o monopólio do uso legítimo da força. Então, como eu sempre dou o exemplo, se você chega no mercado para comprar um pão ali e você se depara com um policial que está armado, você não vai se assustar, porque você entende que aquele policial ele é habilitado pelo Estado para poder utilizar aquela arma, estar naquele momento, né, armado, e poder exercer caso seja necessário. Da mesma forma, o Estado, né, enquanto Estado soberano, país como o Brasil ou outro Estado soberano, ele também pode utilizar da força como último recurso, né? O direito internacional e a Carta das Nações Unidas e outras normativas falam sobre a importância de ser como último recurso, ou seja, não tem outro meio, vamos utilizar a força para preservar o seu território, para se defender de ameaças e eventualmente até de forma preventiva quando aparece que no contexto ali que tem uma possibilidade dele ser atacado a qualquer momento. Então, isso é o jus ad bellum, isso é a possibilidade do uso da força pelo Estado como último recurso, para ser, de certa forma, até um meio diplomático ali para se proteger ou estabelecer e conquistar, enfim, nas relações internacionais. Outra discussão, que é o que a gente vai tratar aqui hoje, é o jus in bello, ou seja, o direito que regula o conflito em si. Né? Uma coisa é o direito de usar força no conflito armado, outra coisa é como você vai usar. Então, o que esse direito internacional humanitário ele regula? Ele visa regular as normas e limites quanto à utilização do uso da força. E ele compreende que, mesmo perante um conflito bélico, é necessário estabelecer regras para esse uso. Que regras? Onde ela pode ser empregada, por quais meios ela pode ser empregada, contra quem essa força pode ser empregada, quem deve ser protegido e as formas de tratamento dos combatentes de guerra, presos ou prisioneiros de guerra, né, como a gente chama. Então, como a gente viu aqui, né, no início da aula, né, da palestra, as notícias pontuam. A Síria utilizou o gás sarin contra a oposição, governos da Síria. Né, no Iêmen, ataques foram feitos a hospitais e prisões. Né, no caso de Israel, mostra que mostra tratamento desumano com os prisioneiros de guerra, com os reféns. Tudo isso aqui está falando sobre o uso desmedido da força, ou um uso que não deveria ser feito dessa forma. A gente fala sobre onde dessa força deve ser empregada. Então, hospitais não devem ser atacados. Isso é uma normativa desde a primeira Convenção de Genebra que trata sobre isso. Né? Hospitais devem ser protegidos. Como ela deve ser empregada? Não se deve usar armas desproporcionais, como armas químicas que causam efeitos não só contra o ser humano, mas também ambientais, né, degradantes,
que são de longo prazo. A questão também de quem deve ser protegido, ainda que seja um prisioneiro de guerra, não deve se tratar ele sem as condições mínimas sanitárias, de alimentação ou de tratamento também humano, no sentido de preservar a sanidade psicológica daquele indivíduo. Então, tudo isso está dentro do arcabouço sobre o qual o direito internacional humanitário regula. Então, no conflito armado, o que estabelece como deve ser feito, a gente chama isso de um direito internacional humanitário, que é o jus in bello, ou seja, durante o conflito armado, como as coisas devem acontecer. E quais são as fontes primárias desse direito, né? A gente tem principalmente as 4 convenções de Genebra, que é de 1864, a de 1906, a de 1925 e 1949, e também os protocolos adicionais dessa convenção. Eu cito aqui só 2, mas tem outro protocolo, tem 3 também, que é o protocolo adicional 1, que fala sobre conflitos internacionais, e o 2 sobre conflitos não internacionais, ou seja, civis. E também o Estatuto de Roma, que foi o que deu, né, instituiu o Tribunal Penal Internacional, que julga, é possível através dele julgar indivíduos que estejam, né, que não cumpram, que violem, né, esse direito internacional dos direitos humanos ou humanitário ou qualquer outro, relacionado principalmente a conflitos, né? Então, sobre as 4 convenções de Genebra. Em 1863, um cara chamado Henri Dunant, que era um suíço filantrópico, ele tem a ideia de fazer uma convenção não oficial que junta pessoas ali no conflito que a gente conhece como a Batalha de Solferino. E nessa batalha ele percebe que vários combatentes de guerra e prisioneiros de guerra e pessoas que estavam lutando, elas eram feridas de forma drástica, mas não se tinha uma regulação ou uma normativa ou um entendimento sobre como elas deveriam ser tratadas, né? Principalmente em relação à proteção, né, a lugares nos quais elas poderiam ser cuidadas, como hospitais, como lugares, né, que elas poderiam ser ajudadas. E aí, essa convenção não oficial, ela deu início ao que a gente conhece hoje como a Cruz Vermelha, que é, né, uma instituição hoje internacional, tem um Comitê Internacional da Cruz Vermelha que atua muito precisamente, não só de forma prática, como de forma política também, nessa discussão sobre a proteção dos direitos humanos e do direito internacional humanitário também. Mas em 1864, ou seja, um ano depois, tem-se a primeira Convenção de Genebra, que aí foi a primeira oficial que estabeleceu as normativas sobre o tratamento indiscriminado, né, a prisioneiros de guerra, a civis durante um conflito. Então, ela começou a regular sobre como deveria ser tratado os civis, né, como deveriam ser empregado ou não à força em lugares, e aí desde o início tem essa questão de que os hospitais deveriam ser protegidos, e a Cruz Vermelha, ela literalmente sinaliza onde deve ser essa proteção. Então, por exemplo, as ambulâncias que têm a Cruz Vermelha, ou os hospitais, até os uniformes, né, dos enfermeiros na época, médicos, tinha a Cruz Vermelha, sinalizando que aquelas pessoas deveriam ser protegidas, e elas têm acesso livre, inclusive até hoje, a lugares que até combatentes não têm. Então, a primeira convenção oficial vai ser em 64. A segunda, em 1906, ela vai regular as mesmas questões, mas agora para guerras que se dão no contexto marítimo, então guerras navais, inclusive com a proteção de barcos navais que funcionam como hospitais. Então, a mesma lógica que estava ali em 1864 para guerras que acontecem, né, no contexto terrestre, foram estendidas para o contexto marítimo a partir de 1906. Em 1925, a gente tem uma regulação e a conceituação sobre prisioneiros de guerra. Então, a Convenção de Genebra de 25, ela vai não só conceituar o que é o prisioneiro de guerra, como dizer sobre como ele deve ser tratado, e como eu disse antes, né, na lógica de que cuidados sanitários, de que a alimentação deve ser provida, que não deve haver tortura psicológica, que, enfim, outros elementos devem ser preservados. E, por fim, a de 1949, ela vai focar na proteção aos civis, que é um tema que hoje a gente vê mais na discussão aí, nas notícias, como eu trouxe aqui no início da aula. Aí, depois de alguns anos, em 1977, a gente vai ter 2 protocolos adicionais que vai meio que refinar essa lógica da proteção aos civis. O que deve ser feito na proteção aos civis no contexto do conflito armado? A primeira fala sobre conflitos internacionais e a segunda sobre os não internacionais. E em 98 a gente tem a criação do Tribunal Penal Internacional, que também dentro da sua atuação tem a lógica de proteção, né, aos civis e julgar pessoas ou indivíduos que estiveram envolvidos em contextos em que houve um extrapolamento do uso da força ou uma violação daquilo que estava determinado como direito de proteção para as pessoas.
E os princípios que essas normativas trazem, muitas vezes têm nomes específicos, mesmo que algumas literaturas elas mudam e alteram o nome que se dá a esses princípios, mas eu trouxe aqui alguns, não são todos, mas alguns principais para a gente entender como se entende os princípios essenciais do direito internacional humanitário. E o primeiro que eu trouxe aqui é o princípio de limitação. O princípio de limitação ele pode se desenvolver a partir da lógica de limitação em relação a pessoas, em relação a lugares e em relação a métodos. O em relação a pessoas também é conhecido como o princípio da distinção. O que ele diz? Ele obriga as partes que estão em conflitos a distinguir permanentemente entre aquilo que se entende como população civil e os combatentes. Então, isso é bem falado nos noticiários, né? No sentido de civis foram atacados, ou espaços onde civis estão foram atacados, escolas, hospitais, tudo mais. Então, existe um princípio de limitação do direito internacional humanitário de que, num contexto de conflito armado, deve-se diferenciar quem é a população civil e quem são os combatentes, de forma que a população civil deva ser protegida. Outra limitação se dá em relação aos lugares, e nas notícias também que eu trouxe aqui já se falava nisso. Então, tem-se o entendimento que deve haver proteção de lugares ou instalações, como hospitais, edifícios históricos e culturais ou religiosos, instalações que contêm forças perigosas. Então, existe também o entendimento de que, por exemplo, usinas nucleares não devem ser atacadas. A gente sabe por quê, né? Quem assistiu a série de Chernobyl ou entendeu o contexto de Chernobyl, né, de quanto existe uma proliferação ali daquilo que tem uma contaminação por anos a partir daquilo, ou seja, existe uma lógica de que instalações que contêm forças perigosas devem ser protegidas no conflito armado, entre outras questões. Então, o que está por trás dessa noção da limitação de lugares? É de que também nesses lugares não podem ser usados como escudo ou prerrogativas para, né, um uso ali estratégico. Então, por exemplo, não se deve ocultar, né, armas ou combatentes em hospitais, porque eu sei que o hospital não vai ser atacado. Então, eles não devem servir também de escudo ou de subterfúgio para que o Estado viole essas normas no sentido de favorecê-lo. Não, já que o hospital não pode ser atacado, eu vou usar como para esconder uma arma, um armamento ou fazer uma estratégia. Não, eles devem ser, de fato, não utilizáveis, né, durante esse período de conflito e também para evitar, né, que haja uma violação, não só, né, da proteção do lugar, mas também de forma estratégica violar ali o que se deveria entender como a proteção. E por fim, os métodos, né? Os métodos, a limitação dos métodos está relacionada, né, à proibição de ataques indiscriminados de armas que causem danos excessivos com respeito a vantagens militares concretas e previstas, de ações que afetam o meio ambiente de forma extensiva e grave, do uso da fome como arma de guerra, que é um elemento que tem sido também bastante tratado ultimamente nos últimos conflitos no Oriente Médio, da utilização de métodos como traição, perfídia, abuso de emblemas. Então, por exemplo, a Cruz Vermelha, como eu falei para vocês no início, que desde 1864 é utilizada como símbolo que indica, né, que aquela pessoa ou lugar deva ser protegido, não pode ser usada estrategicamente para, de forma, né, errada, camuflar ou um combatente ou alguém que queira invadir um território, né? Então existe essa questão de violação de usos de emblemas reconhecidos, seja a Cruz Vermelha, a bandeira de um país, né? Símbolos de autoridade ou qualquer outros símbolos que indiquem ali que aquela pessoa está tentando camuflar e se passar por outro a partir daquele símbolo para ele ser protegido. Então isso não deve ser também feito dentro do contexto de conflito armado. Outros dois também conflitos que são importantes de citar é o conflito da proporcionalidade, que as partes em conflito não podem. O conflito não, o princípio, né? Eu falei o conflito. O princípio da proporcionalidade, as partes em conflito não podem infligir aos seus adversários males desproporcionais ao objetivo de guerra. Então, aquele uso desmedido de armas de guerra, seja de mísseis, seja de qualquer outro tipo, para alcançar um objetivo que claramente é totalmente menor do que a extensão daquele uso, também ela é recriminada, né, segundo a normativa do direito internacional humanitário. Então, existe o princípio da proporcionalidade e o princípio da necessidade. Esses ataques devem apenas ser realizados quando estritamente necessários. E a gente pode discutir quando que eu entendo que um ataque é necessário ou não, né? Então, apesar de ter esse princípio, ele está aí para ser analisado do quanto os estados dentro de um conflito, ou as partes que nem sempre são estados, né,
tem grupos terroristas também envolvidos no conflitos armados no Oriente Médio, elas têm noção do que é uma necessidade de um ataque ou não, e quem diz o quanto é necessário ou não, né? Mas, enfim, existe essa noção de que o ataque ele deve ser usado, como eu disse lá no início, como último recurso. Então, não tem como eu atingir esse objetivo sem fazer isso. Então, pronto, é um ataque necessário. Por que existe essa lógica? Eu não sei se vocês já tiveram acesso a uma discussão sobre o R2P, né? R2P, que é responsabilidade de proteger, uma normativa que foi discutida no Conselho de Segurança há alguns anos atrás, que inclusive o Brasil depois incidiu sobre ela, tentando fazer uma mudança nessa normativa e tudo mais, enfim, com o diplomata Antônio Patriota. E essa normativa, responsabilidade de proteger, ela falava sobre como, muitas vezes, os estados estavam utilizando de ataques preventivos de forma errada. Não, eu preventivamente ataquei para me proteger. E isso era no sentido de que foi necessário, porque eu sabia que ia ser atacado e ataquei primeiro. E isso já foi usado não só por estados dentro do conflito do Oriente Médio, mas se a gente pegar os Estados Unidos, por exemplo, né, em vários momentos ele indicou que aconteceu alguma coisa no Iraque, né, e por isso eu fiz o ataque e tudo mais, e em outros países também do Oriente Médio. E usando isso de forma a obter outros objetivos, como, por exemplo, né, a gente sabe a questão energética é muito presente dentro dos conflitos armados, ou seja, alcançar postos de petróleo ou gás natural, e aí usa essa lógica de ataque preventivo para se proteger. Então, até que ponto existia necessidade daquele ataque ou ele foi usado de forma estratégica para fins que não os necessários ou os que deveriam, né? Então, existe toda essa lógica também dentro da discussão sobre os conflitos armados, também sobre o princípio da necessidade. E aí eu queria trazer para vocês agora uma violação que nem sempre é noticiada. Eu trouxe aqui 3 exemplos de notícias e eu procurei algumas outras mais recentes e eu percebi que isso nem sempre é algo que está aí na boca do povo, ou pelo menos exposto, né, nas discussões sobre os conflitos armados no Oriente Médio, que é a questão, como eu falei no início, das crianças soldados ou do envolvimento de crianças em conflitos armados. O direito internacional humanitário ele proíbe expressamente o recrutamento e a participação de crianças em conflitos, seja em conflitos entre estados ou em conflitos civis, né, dentro de um estado. Aqui eu trouxe para vocês uma notícia de janeiro de 2029, né, falando sobre o caso do Iêmen. Crianças se tornam soldados dispostos a matar na guerra civil do Iêmen. Né, e você vê aqui do lado o relato, né, que traz a notícia, que um menino de 13 anos ele disse que metade dos combatentes que estavam com ele na frente de batalha era menor de idade. Ele contou que ele e seu irmão de 11 anos atiraram em 2 inimigos que se recusaram a entregar as armas. Na maioria das vezes, ele admitiu que fechou os olhos, tomado pelo medo que sentia ao disparar sua arma. Então, a gente vê aqui que apesar de não ser bastante explícito, né, existe um elemento importante que precisa ser discutido dentro dos conflitos armados, que é a participação de crianças ou recrutamento de crianças para participar desses conflitos. E aí eu preciso perguntar, né, quais são essas estatísticas? É algo de fato evidente que precisa ser analisado? O que, que se tem hoje falando sobre o envolvimento dessas crianças nesses conflitos? E aí tem aqui um relatório que ele é feito anualmente pelo secretário-geral da ONU, que é o relatório sobre crianças e conflitos armados. E esse secretário ele apresenta isso para o Conselho de Segurança. A resolução 1261-B de 99 do Conselho de Segurança foi a primeira, né, o primeiro documento oficial do Conselho de Segurança que tratou especificamente sobre essa agenda, né, da proteção infantil dentro dos conflitos armados como uma questão de prioridade. E aí, nessa resolução, ela determina que anualmente o secretário-geral ele deveria publicar um relatório e apresentar para o Conselho, abordando quais seriam as violações que teriam sido cometidas no ano anterior pelos estados em relação às crianças. Então, esse relatório ele é feito anualmente, desde que essa resolução foi publicada. Quais são as violações que são relatadas por esse relatório, né? Recrutamento e uso de crianças em conflitos armados, assassinato e mutilação de crianças, o estupro e outras formas de violência sexual e o sequestro. O primeiro relatório foi de julho de 2000, né, um ano depois aí da publicação da resolução. O último em junho desse ano, de 2025, e teve um também que foi elaborado no início desse ano pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU,
que foi publicado em fevereiro de 2025. E esse eu tive mais acesso, eu ainda não consegui analisar o último, né, do Conselho de Segurança da ONU, que foi de junho, mas esse do Conselho de Direitos Humanos eu analisei e trouxe para vocês aqui alguns dados. Esse relatório foi do representante especial do secretário-geral para crianças e conflitos armados, apresentado para o Conselho de Direitos Humanos da ONU. E ele fala que um total de 22.557 crianças, né, elas foram vítimas de pelo menos uma dessas 4 violações que eu citei antes: recrutamento, mutilação, e assassinato, ou violência sexual, ou sequestro. Então, 22.557. O relatório ele traz dados tanto de 2024 quanto de 2023. E as situações com maior número de crianças afetadas aconteceram em Palestina e Israel, e a gente vê aqui, né, o contexto do Oriente Médio, na República Democrática do Congo, em Mianmar, na Somália, na Nigéria e no Sudão. E aqui mais detalhadamente sobre o recrutamento e uso de crianças em conflito armado, né? Eu disse que tem 4 violações, e aqui eu trouxe especificamente sobre o recrutamento. Em 23, 8.655 crianças foram recrutadas e utilizadas nesses conflitos, e 4.356 foram sequestradas, com os números mais altos verificados aí no Congo, a República Democrática do Congo, Somália e Nigéria. 2.491 foram detidas por associação real ou suposta com esses grupos armados, inclusive grupos denominados como terroristas, né, que é uma situação e um contexto muito presente no Oriente Médio. Em 24, essa violência contra crianças em conflitos armados continuou também em níveis altos, né, os maiores números de violações foram assassinato e mutilação de crianças, seguido pelo recrutamento. Então, em 2024, dentre as 4 violações, o recrutamento foi a segundo maior tipo de violação. E a maioria desses casos aconteceram na República Democrática do Congo, Nigéria, Somália, Moçambique, Síria, que também é um país do Oriente Médio, e Colômbia. E aí eu pergunto para vocês, o que que o direito internacional humanitário ele traz, né, sobre esse assunto? Que é o tema da nossa palestra aqui, né? Então, existe uma discussão que evoluiu ao longo do tempo sobre, né, envolvimento de crianças em conflitos armados, e isso foi sendo expresso dentro do direito internacional. O ponto é que a utilização dessas crianças em conflitos armados, ela não é um fenômeno recente. E elas já aconteceu em anos anteriores, e inclusive era se tratado como algo normal, né? Então, no passado, a instrumentalização dessas crianças para fins militares acontecia, e um exemplo bem falado na literatura foi o recrutamento de mais de 25 mil meninos para lutar pelas tropas nazistas na chamada juventude hitlerista. Então, inicialmente, o recrutamento de crianças por esses grupos armados não era proibido. E isso veio a acontecer somente a partir da segunda metade do século XIX, do século XX, e por isso que hoje, né, existem normas muito específicas sobre o não envolvimento das crianças, no não recrutamento, mas inicialmente isso não acontecia. E atualmente esse recrutamento ou a utilização de crianças em grupos armados é considerado um crime internacional sob a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, e alguns líderes, né, que foram acusados de envolver essas crianças em conflitos, de recrutá-las para esses conflitos, já foram condenados por essa prática, como a gente vai ver mais adiante. Quais são os principais documentos do direito internacional humanitário, ou do direito internacional como um todo, seja ele dos direitos humanos, público, sobre isso? Né? Primeiro, os protocolos adicionais da Convenção de Genebra. Né? Eu falei para vocês que as Convenções de Genebra, elas são meio que a essência da discussão sobre o direito internacional humanitário, e os protocolos adicionais de 1977, eles trazem expressamente, né, discussões sobre a proteção dessas crianças nesses conflitos, ou não envolvimento. O protocolo opcional, a Convenção sobre os Direitos da Criança, sobre o envolvimento de crianças em conflitos armados, que é de 2000, também é muito conhecido. Os princípios e diretrizes para crianças associadas a forças armadas ou grupos armados, que são conhecidos como os Compromissos de Paris de 2007, e também o Estatuto de Roma, né, que foi o estatuto que deu aí início ao Tribunal Penal Internacional. O protocolo opcional, que é de 2000, e os princípios de Paris de 2007, eles são mais radicais quanto à idade de recrutamento. Então, eles indicam que não pode haver envolvimento de menores de 18 anos. Porém, né, o Estatuto de Roma e as convenções citadas aqui, elas proíbem apenas o recrutamento de adolescentes com menos de 15. Então, é importante a gente pensar que existe, né, uma diferença aí entre o que seja considerado a criança, né, no normativo internacional.
Alguns mais radicais, eles não permitem envolvimento de menos de 18 e alguns limitam isso para menos de 15. Então, de 15 a 18 poderiam ser, pelo menos voluntariamente envolvidos, né, nesse conflito armado. Dentro dos protocolos adicionais da Convenção de Genebra, eu trouxe aqui, né, o protocolo 1, que fala de conflitos internacionais, que diz assim: as partes no conflito tomarão todas as medidas possíveis para que crianças com menos de 15 anos não participem diretamente das hostilidades, e, em particular, para que não sejam recrutadas nas Forças Armadas. O 2, que fala de conflitos civis, trata assim: as crianças com menos de 15 anos não devem ser recrutadas nem autorizadas a participar de hostilidades. E esse segundo, né, sobre conflitos civis. Então, a gente percebe aqui que as convenções de Genebra já tratam sobre essa violação ou sobre essa não violação, né, do que não deve ser feito dentro do período, né, de conflito, do jus in bello. O protocolo opcional, que é o de 2000, né, que é o mais conhecido e mais específico sobre, né, os direitos da criança e o envolvimento delas em conflitos armados, ele trata que ele traz uma diferença em relação aos outros, porque ele trata aí da proibição de grupos armados, não só em termos de forças nacionais, mas também da proibição no sentido de recrutamento por grupos que não sejam estatais, como né, exércitos de libertação, grupos terroristas ou guerrilhas ou outros grupos armados que não sejam oficiais. Então, pela primeira vez, esse protocolo ele aborda de forma específica que a gente não está tratando só que essas crianças não podem ser recrutadas por estados, mas também por qualquer tipo de grupo armado que esteja envolvido no conflito. E isso, no contexto do Oriente Médio, é muito importante de ser tratado. E esse protocolo, que, como eu disse, ele limita a menores de 18 anos. A proibição aos estados, por sua vez, só diz respeito a recrutamento obrigatório aos menores de 18 anos. Por quê? Países como Canadá, Austrália e Reino Unido permitem que, né, adolescentes ou crianças entre 15 a 18 anos elas se alistem voluntariamente. No Brasil isso não acontece, né? No Brasil a gente tem uma idade mais alta do que 15, né? Mas no Canadá, Austrália e Reino Unido, entre 15 e 18, voluntariamente ele pode se alistar. E o Brasil, ele adotou esse protocolo por meio do decreto 5.006 de 2004 e estabelece em seu artigo 1º que os estados partes adotarão todas as medidas possíveis para assegurar que membros de suas forças armadas menores de 18 anos não participem diretamente de hostilidades. Porém, dentro desse normativo, a gente não pode esquecer também do que é considerado a soft law, né? Aquela que não tem poder vinculativo ou não tem poder de punição caso o Estado ele viole, né? Ou caso o Estado não cumpra com o que está escrito ali. Por isso que a gente chama de soft law, né? Nas relações internacionais tem o soft power, por exemplo. E existem formas de você punir esse Estado ou, né, grupo armado que envolve essas crianças em conflitos armados ou que violem de forma geral o direito humanitário sem que seja necessariamente, né, a partir de um julgamento pela Corte Internacional de Justiça ou por um Tribunal Penal Internacional. E quais são essas formas, né? Os documentos da chamada soft law ou quase legais, eles não têm essa força obrigatória, mas nele existe, né, um entendimento de que por ele não ter essa força obrigatória, eles terminam sendo até mais ousados nos compromissos que são ali estabelecidos. Então, por exemplo, os compromissos de Paris colocam que o limite de idade é 18 anos. Né, abaixo de 18 anos não pode acontecer, porque ele não é um documento vinculativo, ou seja, ele não existe a lógica de que ele é obrigatório o cumprimento, senão o Estado será punido. E aí eles terminam sendo mais progressistas, conseguindo compromissos mais ousados. A proibição jurídica em si não é a única forma pelo qual a comunidade internacional ela vai lidar com essa questão, com a parte ali que não respeitar esse direito internacional humanitário. Alguns países podem apostar em sanções econômicas, embargos militares e outras formas de punição, que não seja necessariamente essa punição diretamente ligada a uma violação do tratado, uma punição jurídica. E algumas ONGs e outras organizações internacionais, elas também atuam, né, na prevenção do recrutamento e também no que a gente chama de desarmamento, desmobilização e reintegração de crianças. Pesquisadores e militantes, aqui a gente está no espaço de pesquisa, de estudos, eles podem também discutir as causas e consequências desses fenômenos e chamar a atenção, olha, isso aqui está acontecendo na mídia, ou seja, onde for, levar isso para espaços de discussão política através de um advocacy, por exemplo. Então, a discussão sobre punir a reputação desses estados que violam esse tipo de direito,
as normas do direito internacional humanitário, não necessariamente se dá através das instâncias internacionais jurídicas. Pode se dar também de outras formas, né? Sanções econômicas, embargos militares, ou até a partir de manchar a reputação desses estados, a partir de militantes que pesquisam ali, expõem listas e tudo mais. O que eu trouxe para vocês aqui, como exemplo, é o que se chama da lista da vergonha, né? Uma prática muito utilizada nas relações internacionais, que é o naming and shaming, que seria isso, você nomear e envergonhar aquele Estado internacionalmente falando, olha o que ele fez. Essa lista da vergonha é justamente um anexo daquele relatório que eu falei lá no início. Lembra que no Conselho de Segurança da ONU foi criado um relatório, né, em 1999, sobre crianças e conflitos armados, que indica que deve haver ali uma discussão no Conselho de Segurança anualmente sobre crianças e conflitos armados. Então, quando o secretário-geral da ONU ele chega para o Conselho de Segurança com aquele relatório, né, sobre a participação de crianças em conflitos armados, a partir daquelas 4 violações, o anexo desse relatório é uma lista de países que envolveram essas crianças ou que violaram a proteção para elas, para essas crianças. E aí, nessa lista, né, aqui está falando nessa notícia que tanto Israel quanto Hamas estavam listados, né? Então, é uma lista da vergonha, ou seja, é uma prática de punição também. Você mancha a reputação daquele Estado para ele entender que aquilo não deve acontecer, né? Aquilo ali vai ficar colocado, né, para toda a comunidade internacional como um Estado que está violando o direito internacional humanitário e está ali desprotegendo os seus civis. E aí, por fim, eu trago aqui um caso de uma punição que foi feita para um indivíduo, o Thomas Lubanga, que era um líder de um grupo armado da União Patriótica Congolesa. E esse foi o primeiro indivíduo a ser julgado e condenado pelo Tribunal Penal Internacional. Então, olha como isso é um caso emblemático e um marco significativo na justiça internacional na luta contra o envolvimento, o recrutamento de crianças nesses conflitos. Esse crime, qual foi o crime pelo qual ele foi condenado? Né? O Lubanga ele foi condenado por crimes de guerra, especificamente por alistar, recrutar e usar menores de 15 anos em hostilidades na região de Ituri, né, na República Democrática do Congo, entre 2002 e 2003. A sentença dele foi dada em 10 de julho de 2012 e ele recebeu, né, 14 anos de prisão, incluindo o período ali que ele já tinha se entregado para o tribunal. Teve uma apelação, mas não foi aceita. A Câmara, né, rejeitou os apelos, a Câmara de Apelação do TPI rejeitou, e ele, enfim, foi mantida ali a decisão original. Então, a gente percebe aqui que é algo presente, né, na discussão de direito internacional humanitário e emblemático aqui que o primeiro indivíduo a ser julgado e condenado por um tribunal penal internacional foi por esse motivo, ou seja, recrutamento de crianças e envolvimento delas em conflitos. Então, a gente percebe aqui que é uma discussão que, ainda que não esteja tão explícita nas notícias, é algo muito presente quando a gente fala de direito internacional humanitário e conflitos no Oriente Médio. E eu acho importante que a gente comece a trazer olhares sobre isso, né, do quanto isso é algo muito presente na nossa realidade. Como vocês viram ali, nos países que eles listaram, né, no último relatório que foi apresentado pelo Conselho de Direitos Humanos, a gente tem países da América do Sul, como Colômbia, né, que tem altos índices de envolvimento dessas crianças nesses conflitos. Então, a gente precisa estar de olho aí, né, em como isso está acontecendo e como essas violações acontecem, e como elas também vão, né, contra normativas que estão sendo discutidas desde 1964. Então, não é algo recente, né, a questão do direito internacional humanitário, mas é muito importante a gente entender para também compreender, né, as situações e a dinâmica e o panorama das relações internacionais. É isso, gente. Agradeço que a oportunidade de estar com vocês e fico aberta também para dúvidas e comentários que vocês tiverem sobre esse tema. Pessoal, antes de abrir aqui para as perguntas para a Jennifer, eu tinha colocado aqui no chat que a gente vai passar a lista de presença às 8, tá, pessoal? Mas já que a gente entra na parte das perguntas, eu já vou passar no chat agora mesmo, tá bom, pessoal? Então, teve uma moça que colocou assim, Jennifer, se você pode indicar filmes que tratem de direito internacional humanitário, ou documentários também. Eu posso fazer uma lista e enviar para vocês enviarem para eles depois, Vitor. Eu tinha alguns que eu dava uma disciplina sobre estudos
do continente africano, né? Na verdade, mas mesmo quando a gente tinha uma aula sobre essa discussão, e eu levava uma lista para eles de possibilidades para eles analisarem nas aulas, então eu posso listar e enviar para você. Tem alguns na Netflix, por exemplo, mas tem uns que não são necessariamente em plataformas assim mais acessíveis, mas eu posso listar assim depois para vocês. Uma discussão, por exemplo, a mais comum talvez seja sobre o caso de Ruanda, né? Mas existem outras também análises. Tá, alguém que queira fazer alguma pergunta para Jennifer, alguma observação em relação à aula? Boa noite. Eu tenho uma pergunta. Fique à Está me vontade, escutando? querido. Sim, sim, está te ouvindo bem, fique à vontade. Para a professora Jennifer, no caso, eu sou a diretora de finanças da Ladip, meu nome é a Ellen. Boa noite a todos. E eu gostaria de saber se esses grupos armados eles justificam a presença de crianças e jovens nesses conflitos. Como é que eles veem essa questão? Se é mais benéfico para eles, se tem algum ponto de vista político, religioso, enfim. É isso. Obrigada. Jennifer, a gente não está conseguindo te ouvir. Não, não, eu tava esperando, vai ser uma por uma, né? Eu achei que ia ser bloco, mas eu posso já responder. Então, Aileen, justificativa sobre a presença. Sim, não necessariamente tem uma justificativa assim oficial, né? No sentido de é por isso que a gente faz isso, né? Principalmente de grupos armados não oficiais, como grupos terroristas que a gente tratou aqui na discussão. Mas subentende-se, até pela discussão sobre esse tema, e aí a gente tem nas relações internacionais alguns, né, estudiosos que focam nessa análise, que existe toda uma facilidade de aliciamento mesmo. E de recrutamento, no sentido de que é muito mais fácil você recrutar uma criança contra a sua própria vontade do que um adulto contra a sua própria vontade. Então, é mais pela facilidade. A criança, ela é mais vulnerável, no sentido de não conseguir se defender como um adulto conseguiria. E por isso, né, existe essa questão de um aliciamento mais fácil e um recrutamento. Um aliciamento no sentido de prometer isso e isso para a criança, né, se aliciar. Você vai poder, e até para a criança pode parecer até uma coisa interessante, né, utilizar uma arma e atirar, porque é aquela questão de que para ela pode parecer algo, ela talvez não tenha nem dimensão do que aquilo de fato se configura, né? Então, logicamente, não necessariamente eles vão dizer isso, né, de forma oficial, né, seja o Estado, seja o grupo armado não oficial, mas entende-se pela discussão que é justamente pela facilidade de você recrutar uma criança que vai ter dificuldade de se defender, que pode achar aquilo muito interessante pela possibilidade de estar envolvida naquele negócio usando um armamento e tudo mais, e ter essa facilidade de aliciamento, né? Então, é mais pela vulnerabilidade que a criança está exposta mesmo em relação a todo o contexto. Eu vi aqui algumas perguntas, Vitor, do chat, Isso, eu posso isso. Acho responder? que a gente pode fazer assim, ô Jennifer. Eu leio as perguntas para você, e aí eu Perfeito. sei que a Jéssica está com a mão levantada, mas a Julie fez uma pergunta aqui no chat. Eu vou dar a pergunta, e daí a gente pode fazer assim, né? Uma pergunta aqui do chat, outra de quem levantou a mão, tá bom? A Julie pergunta o seguinte: diante de tantos tratados e mecanismos de proteção, mas também da continuidade de crianças sendo usadas em guerra. O que ainda falta para o direito internacional humanitário seja realmente eficaz na proteção infantil em zonas de conflito? Então, essa discussão sobre a eficácia do direito internacional sempre vai vir à tona, né? Seja ele humanitário, seja ele direitos humanos, seja outras vertentes. E por que isso vem à tona? Porque pelo fato de tanto a punição, né, de fato, a punição efetiva dos casos, ela se dá muitas vezes anos depois de quando a violação ocorreu, tem-se um sentimento ou uma percepção de impunidade em relação a esses
casos, né? Como o caso que eu trouxe aqui para vocês do Lubanga, aconteceu em 2002 o conflito e ele foi julgado e condenado em 2012. Então, 10 anos depois é muita coisa. Muita coisa aconteceu nesse prazo e muita coisa também, muita gente achando que aquilo ali ia ficar de forma impune. Então, o que a gente percebe é que é muito difícil você mobilizar internacionalmente as instâncias jurídicas para que haja de fato uma punição para aqueles estados que cometeram essas violações ou grupos armados. Pensem comigo na situação do nosso país hoje, sem entrar em detalhes, porque não é o foco da aula, mas se a segurança em termos internos, a gente não está falando nem de conflito civil necessariamente, mas se a segurança em termos internos, ela é difícil de se assegurar punição, né, e condenação de indivíduos, imagine uma lógica internacional que a gente tem mais de 190 países, com alguns que estão, né, são signatários de tratados, outros que não são signatários, alguns que têm poder de veto, como a própria construção do Conselho de Segurança da ONU. 5 países têm poder de veto, então eles podem vetar acusações que sejam feitas contra eles mesmos, e às vezes eles são os perpetradores da violência e da violação contra o direito humano internacional e humanitário. Então, a questão é a magnitude da punição e da discussão da punição, da condenação e mobilizar essas instâncias jurídicas é tão difícil que muitas vezes demora muito tempo para que essa punição ocorra. Então, nesse sentido, a noção da gente de que é eficaz ou não se perde. Será que de fato é eficaz? E aí, para mim, eu levanto uma questão. Se, com todo esse aparato, desde 1964, a gente discute direito internacional humanitário, desde a segunda metade do século XX, a gente discute proteção, por exemplo, de crianças em conflitos armados, o não recrutamento. Se ainda assim, com toda essa discussão e os julgamentos que já aconteceram de punições, a gente ainda tem 22 mil crianças que são aliciadas, imagine se não tivesse. Então, eu penso mais pelo que aconteceria se não existisse isso, do que pensar, então não vale a pena existir, já que existir, a gente ainda está com todo esse número, né? Então, eu penso assim, o direito sempre vai lutar contra a desesperança, né? No sentido de que, às vezes, parece que as normas existirem, elas não levam a lugar nenhum, mas a gente tem que pensar no contrafactual, e se elas não existissem, né? Quais seriam os dados? E se um caso como do Lubanga não fosse julgado para ser exemplo para que outros líderes que cometiam isso deixem de fazer, se isso não acontecesse, o quanto mais teria acontecido, né, no contexto ali, principalmente do continente africano. Então, o que falta é justamente capacidade jurídica para conseguir, de forma mais célere, né, julgar e condenar os casos no qual se percebe a violação. E uma reforma da estrutura na qual estados não possam se defender daquilo que eles mesmos fazem, como a lógica, por exemplo, da construção do Conselho de Segurança, como eu apontei aqui para vocês. Beleza, obrigado, Jennifer. Jéssica, você está com a mão levantada, fique à vontade, querido, para ligar o microfone e perguntar. Obrigada. Professora Jennifer, primeiramente, boa noite. Eu gostaria de tirar uma dúvida. Em relação à punição dos países que utilizam as crianças na guerra, como é que é feito esse tribunal? É baseado em que legislação? Para não ferir a soberania do país. Como é que funciona? Então, o Tribunal Penal Internacional, ele só julga indivíduos. A Corte Internacional de Justiça, ela julga estados. Então, no Tribunal Penal, eu não posso julgar a República Democrática do Congo. Eu posso julgar o Tomás Lubanga, que é da República Democrática do Congo, por ter feito isso. Como funciona, né? Pode ser uma iniciativa para iniciar o processo, né, de julgamento do indivíduo, pode ser uma iniciativa do próprio tribunal, no sentido de que ele recebe uma denúncia e aí ele começa uma análise ali dos fatos e das situações a partir de um especialista do tribunal e ele indicia de fato aquele indivíduo por ter feito aquilo, ou pode vir diretamente a partir de uma indicação do Conselho de Segurança da ONU. Então, o Conselho de Segurança ele pode indicar um caso para que seja julgado diretamente nesse tribunal. Nesse caso, entende-se que, pela lógica do direito internacional humanitário ser considerado também um direito consuetudinário, que mesmo um país que não seja signatário
né, do Estatuto de Roma, que é o Estatuto do Tribunal Penal Internacional, mesmo um país que não seja signatário, talvez, do protocolo 1 ou 2 da Convenção de Genebra, ele pode ter o seu indivíduo, o indivíduo que mora dentro dele, julgado, porque houve ali uma indicação do Conselho de Segurança, né? E o julgamento não necessariamente se dá pelo que aconteceu no território do país no qual o indivíduo mora, mas pode ser também que ele tenha cometido em outro território. Então, ou uma indicação do Conselho de Segurança, ou pode ser uma denúncia direta que aí o tribunal vai avaliar para julgar o caso daquele indivíduo, de fato, se ele foi ou não enfim, né, se ele violou ou não as normas ali do direito internacional humanitário. Então, entende-se que, mesmo que o Estado não seja signatário, o indivíduo que está dentro dele pode ser julgado. Por que isso? Isso é uma proteção, no sentido de que Estados poderiam simplesmente pensar, não vou ser signatário porque eu não quero que dê ruim para um chefe de Estado, para um, enfim, chefe de governo, né, seja parlamento, seja presidente. Então, ele poderia se blindar, mas existe, né, dentro do Tribunal Penal a prerrogativa de que, mesmo que ele não seja signatário, se houver uma indicação de violação e uma indicação do Conselho de Segurança, aquele indivíduo que mora naquele estado pode ser julgado. Né? E aí é uma lógica do direito internacional como algo que é um consenso, existe esse consenso de proteção aos civis que ultrapassa ali a, né, deliberação do Estado de ser signatário ou não daquela normativa. É Outra basicamente assim dúvida que funciona. é, se ele for considerado culpado, onde ele vai responder? Vai ser no país dele? Em que país ele vai responder por esse crime? Cumprir a pena? Em relação, tipo, se uma pessoa Peraí, cometeu um peraí. crime e ele foi julgado, onde ele vai responder por ele, finalmente? Cumprir a medida. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim, Esse- Jennifer. É Estamos te porque ouvindo travou bem. para mim um pouquinho. Travou para mim um pouquinho. Mas eu acho que ela perguntou sobre sendo julgado onde vai cumprir a pena, né? Sim. Isso é uma determinação do tribunal caso a caso. Mas a gente sabe que a corte, ela fica em Haia, né? O Estatuto de Roma. A gente tem a Corte Internacional de Haia, a gente também tem o Tribunal Penal Internacional, e fica ou em Genebra, ou em Haia, ou em Roma. E de acordo com a deliberação de caso a caso, ele vai determinar onde ele vai cumprir a pena. Não no sentido de que exista um lugar específico para todos os casos que forem julgados, até porque pode ser julgado em qualquer país do mundo, né? O indivíduo de qualquer país do mundo. Então, caso a caso vai ser determinado. Eu não sei dizer especificamente onde foi que no caso que eu trouxe, o Tomás Lubanga, ele cumpriu a pena, né, de 14 anos. Mas eu entendo, até onde eu sei, não sei se alterou recentemente, mas até onde eu li, que existe uma deliberação caso a caso para determinar onde é que vai ter, né, o cumprimento daquela sentença. Ok, muito obrigada. Nada. Seguindo aqui agora pelas perguntas do chat, a próxima pergunta é do Gabriel. Sobre crianças sendo presentes nos conflitos, você indica algum artigo ou jornal, acho que até também um livro que trate mais sobre o assunto? Eu posso indicar o trabalho de um professor que está fazendo a tese de doutorado dele. Eu posso depois pegar para vocês junto com essa lista de documentários enviar, que ele trata justamente sobre a proteção internacional de crianças, né, no arcabouço das relações internacionais, não só do direito internacional humanitário, que aqui a gente está falando de criança soldado, ou da lógica de movimento de conflitos armados, mas de proteção no sentido de todos, em todos os níveis, mesmo em situações que não estejam ocorrendo um conflito armado. E ele está desenvolvendo essa tese dele na PUC do Rio Grande do Sul, mas ele tem o mestrado dele sobre esse tema também, ele é de Relações Internacionais. Eu posso depois pegar o link e enviar junto com essa lista. Fora isso, geralmente existem artigos que, quando tratam sobre o direito internacional humanitário, ele vai ali dar como se diz, um trechozinho colocando o exemplo de um caso, né? Mas eu recomendo, se tem muito interesse sobre o tema, começar lendo de fato na origem dos documentos, né? Então, lê ali a Convenção de Genebra, lê o protocolo opcional sobre a proteção de crianças em conflitos armados, que é de 2000, lê também os compromissos de Paris de 2007, lê também os protocolos adicionais de Genebra, né, que eu estava falando,
E isso vai dar para você uma noção do que existe sobre regulação em relação a esse tema. E aí, isso vai te dar uma base para entender depois, quando você for ler os artigos, sobre as discussões que são feitas a respeito dessas regulações, né? Se elas são suficientes, se elas são eficientes, se elas ainda são reducionistas, se elas precisam ser abrangidas. E aí, cada autor vai trazer a sua abordagem, né? Mas eu acho que se quiser começar, iniciar nesse tema, vale muito a pena começar pelos documentos oficiais de tratados internacionais que tratam do assunto, para depois você ver o que cada artigo ou livro, né, vai pontuar dentro dessa grande discussão. Mas tem também esse texto que eu posso passar para vocês, do professor da PUC Rio Grande do Sul. O Pedro traz uma pergunta bem interessante sobre a utilização de crianças em organizações criminosas no Brasil. Existe alguma denúncia na ONU sobre o assunto? Não que eu saiba, Pedro. De fato, nunca li sobre isso, sobre ter tido uma denúncia, seja para corte, seja para o tribunal, a respeito desse envolvimento, né? Até porque os conflitos que a gente tem no Brasil são complexos pelo fato de que nem sempre a gente categoriza como guerra civil, né? E aí, essas normas, elas funcionam para o que a gente considera como guerra civil ou guerra internacional. Então, muitas vezes, por não serem considerados como guerra civil, alguns conflitos, principalmente que são bem localizados, não entraria, né, sob a jurisdição dessas normativas que eu tratei aqui. E aí fica mais sob a jurisdição interna. Mas isso não impede, obviamente, de que haja uma denúncia internacional. Por exemplo, os indígenas, eles utilizam muito das instâncias, principalmente Conselho de Direitos Humanos da ONU, Conselho de Direitos Humanos da OEA dos Estados Americanos, né, Organização dos Estados Americanos, para fazer denúncias de violações em relação às suas terras, né? Terras que são invadidas ou não protegidas ou não reconhecidas e tudo mais. Então, mesmo que não, a gente está falando de contexto de conflito, a gente está falando do contexto de violação, e eles geralmente usam essas instâncias justamente para meio que fazer um name and shame, né, da reputação do Estado e tentar também articular uma certa pressão para o Estado proteger as suas terras enfim. Então, mesmo que não seja considerado uma guerra civil, pode haver denúncia, mas eu não tenho conhecimento de que houve já essa denúncia por alguma parte sobre, né, o envolvimento dessas crianças em guerras não, né? Em conflitos que acontecem aqui dentro do país. Mas eu acho que é um ótimo caminho para se pesquisar, né? Se a gente encontrasse algo sobre, eu acho que seria muito interessante de analisar. Até hoje eu fiquei muito nesse campo do análise mais de conflitos internacionais ou guerras civis, que são declaradas como guerras civis, mas nesse caso do Brasil, eu não tive nenhuma. Não me aprofundei, mas eu acho que seria interessante se a gente descobrisse que teria, né, acontecido alguma denúncia nesse sentido, ou alguma relação é, de, de que isso poderia se configurar como uma possibilidade de ser punido, né, por uma instância dessa. Perfeito, Jennifer. Pessoal, vou passar mais uma vez aqui o, o link, né, do formulário. Caso alguém ainda não tenha realizado o preenchimento, fique à vontade, tá, pessoal? O colega colocou aqui sobre o livro do Helvétios Marques. Eu já vi esse livro, é um livro introdutório, né? Que se não me falha a memória, ele é do Tribunal, do STM, né? Supremo Tribunal Militar. Geralmente geralmente costuma ser bons livros, né? Tem um bom livro de direito internacional. Na verdade, um público muito bom que tem um capítulo específico que fala sobre o internacional humanitário, da professora Carla Noura Teixeira. Foi minha professora na graduação. A professora Carla ministra aulas. Eu sou de Belém do Pará, então ela deu aula na Universidade Federal do Pará. Mas hoje ela está na Universidade do Minho, em Portugal, e procure um livro dela, Carla Noura Teixeira. Não vai ser Moura com M, é Noura com N. Saiu
pela Saraiva. Então, é um livro fácil de você encontrar, muito, muito bom também. Outro livro muito bom, que praticamente eu estudei ali da graduação toda, depois pós-graduação, que eu fiz em Direito Internacional e no mestrado, uma parte eu peguei também, é o livro da professora Maristela Basso, também, outra pessoa da USP, conhecida minha, muito boa. É ótimo livro, ótima didática também, né? Então são questões aí bem interessantes. Pessoal, acho que a gente poderia tratar essa como a última pergunta, né? Só queria relembrar vocês, antes de passar a palavra para o pessoal da Ladip, antes de a gente finalizar por hoje, amanhã, né? O nosso grupo de estudos está dividido em 2 dias. Amanhã, inicialmente nós começaríamos 8 horas da manhã, tá, pessoal? Mas a professora Thaís Leal me mandou mensagem pedindo para que a gente pudesse adiar por meia hora a aula. Então, nós iremos começar às 8h30 da manhã ao invés das 8, tá, pessoal? Assim que essa aula terminar, eu estou enviando para vocês via e-mail o link correto, tá? Para a gente não ter o probleminha que a gente teve hoje, mas de toda sorte eu repassei o link já para Lídia, para o professor Vitor, então eles também estão com o link. Vocês receberão por e-mail também assim que terminar a aula, tá, pessoal? Mas gostaria de deixar registrado aqui um agradecimento, uma parabenização que eu fiz ao professor Vitor, mas estendo a vocês também pela participação de vocês, uma participação muito, muito boa, né? Jennifer também, sempre com esse poder de síntese maravilhoso, e as perguntas de vocês muito pertinentes, né? Lídia, você gostaria de ter uma palavrinha? Só agradecer mesmo, Vitor, agradecer ao Leon, a professora Jennifer especificamente, por essa aula, né? Foi muito importante, a contribuição dela foi muito importante, é algo que realmente, principalmente na universidade, nós não discutimos muito esse assunto, né? Então, todas as pontuações extremamente relevantes. Muito obrigada a todo mundo que participou, pelas interações, e é isso, gente. Muito obrigada, viu? Certo. Jennifer, muitíssimo obrigado, querida, pela aula, pela parceria de sempre, tá? Eu Nós que do Laboratório agradeço. do Oriente Médio esperamos vocês amanhã, 8h30, assim que terminar, já estou enviando o link para vocês, pessoal. Até amanhã, uma boa noite, pessoal.